Quantas e quantos de vocês é que acham que sabem cantar? São tão poucos. Ok. Quantos é que vocês acham que sabem contar uma andota? Esta plateia é péssima. Ok, então vou-vos dizer uma coisa. Cantar e contar uma andota é a mesma coisa que ter uma ideia. Dá trabalho. Vocês acham que sabem cantar porque cantam no banho. Quando saem cá para fora, alguém vai ter de vos dizer que vocês não sabem cantar. As ideias é exatamente a mesma coisa. O meu trabalho é transformar ideias em histórias e histórias em filmes e séries e coisas afins. Às vezes funciona, outras vezes não funciona. E quando é que não funciona? Quando eu não trabalho a ideia. É tão simples como isto. E trabalhar as ideias dá mesmo trabalho. Há uns anos, o meu pai, que eu acho que há aqui pessoas que são alunos dele, este gajo, eles estavam enganados. Era ele que queriam que estivesse aqui, não é? Não. Então, o meu pai entrou num avião e havia um senhor ao lado dele que era pago para pensar. Estupidez, não é? Pago para pensar, que luxo. Mas devia ser assim. Nós devíamos ser pagos para pensar. Para ter tempo para pensar as ideias. As ideias dão trabalho. E então, uma ideia para mim é uma espécie de tesouro. Se eu não tiver uma boa ideia, eu não consigo contar uma história. Certo? Portanto, a minha base é a ideia. Como não há dinheiro em Portugal para fazer filmes e fazer séries, e aquilo que nós fazemos são pequenos milagres, como vocês devem imaginar. Ser médico em Portugal não é fácil, ser veterinário em Portugal não é fácil, mas esse é que é o desafio. E, portanto, as melhores ideias surgem em ambientes hostis. Nos asteroides, por exemplo, não é? Houve uma ideia de ir lá suar o gajo, não é? Bora suar este gajo. Bora suar este gajo. Grande ideia, não é? Porque nós aqui estamos mesmo muito longe, o ambiente é hostil. E, portanto, nesse sentido, ter uma ideia que seja simples, que seja original, que seja forte, que seja engraçada, louca, que seja execuível, que seja barata ou cara. Convém que seja barata, porque não há muitas condições. Transformadora, revolucionária, uma ideia que valha 1 milhão. É mesmo difícil. Para mim, é mesmo muito difícil. Porque às vezes, a maior parte da malta, quando vê coisas portuguesas, diz: é bom, mas o Dune é melhor. Pudera, meu. Por amor de Deus, estou a brincar comigo. O Dune é assim, só o que eles comem é o meu orçamento todo para a série toda durante até o resto da minha vida, pronto, basicamente. Não é? Portanto, uma ideia que valha 1 milhão demora a chegar. É preciso trabalhá-la. É preciso ter amor por ela. É preciso nutri-la. É preciso fazer aqueles crash test dummies, sabem? Agarrar na ideia, metê-la num carro e mandá-la contra uma parede. Resulta? Mais ou menos. Né? E, portanto, temos de trabalhar nesse sentido. Ok. Então, essa ideia para as histórias é uma coisa fundamental. Eu agora estou a assumir aqui mais uma cena meio Gustavo Santos, não é? Porque é aquela coisa meio assim, as ideias, as cenas, o amor, né? As fadas e, enfim. Então, a ideia para as histórias é fundamental. Que para existir essa ideia haja tempo, não é? Termos tempo. Darmos tempo às ideias para acontecerem. Como num projeto. Tive aqui uma ideia... Não tiveste uma ideia do caneco. Calma, estavas no banho. A ideia é essa. Sai do banho e testa a ideia cá fora. Conta a 3 ou 4 pessoas. Será que funciona? A malta ficou atenta. É como a andota. O teu tio que conta boas andotas no Natal, porreiro, primeiro ano, segundo ano, fiz terceiro ano. Se ele for mesmo bom, continua a ser bom. Há o terceiro ano em que a malta já não consegue ouvir o tio a contar andotas, não é? Pronto. Portanto, as ideias é a mesma coisa. E para isso nós precisamos de perceber que o ridículo mora mesmo ao lado. É a minha grande sorte, não é? Porque houve uma altura, eu vou-vos explicar, eu estou aqui basicamente para vos mostrar como é que o pôr do sol aconteceu. Quem é que viu o pôr do sol? Quem é que não viu o pôr do sol? Ok, tchau. Podem sair. Pronto, ok, vamos mais fácil então. Quem é que viu o Rei Leão? Giro. É sobre quê? Não. Estão a ver? Esse é o problema. Isso é o que acontece. Essa não é a ideia do Rei Leão. A ideia do Rei Leão é a família. É a honra. É o legado. É crescer. O que se passa é um leãozinho querido chamado Simba que leva na tromba de não sei quantos gnus. É só isso que acontece. Mas a ideia é a família. Ok? Isso custou muito tempo. Foi a coisa de, e se nós falássemos sobre honra, sobre família, sobre traição, sobre... e se fossem leões? Eu tinha pensado pulgas. Não, leões. Não é? E faz toda a diferença. E essa é a grande diferença das histórias. Quase toda a gente quis um dia, ali até aos 6, 7 anos, ser o Simba. Pelo menos a minha geração era assim, sim, eu quero ser o rei, não sei o quê, e ter uma juba, não sei o quê, e ir comer insetos alucinogénicos com o Timão e com o Puma.
Essas coisas. Sorte para mim, o ridículo mora ao lado e ainda bem. Qualquer coisa pode ser ridícula. Eu estou a falar do humor, não é? Fazer uma série de humor. As novelas são ridículas. São ridículas. Mas são um ginásio do Caneco. Eu fiz 9 anos, fui realizador de novelas durante 9 anos. E é um ginásio incrível. E nós somos muito rápidos a dizer assim, eu não vejo novelas, mas depois sabem o nome das atrizes, dos atores, dos pilotos, aquela é prima de não sei quem, aquela comeu não sei quê, não é? Sabem tudo, mas não veem. E essa é que é a grande questão. As novelas são ridículas, mas a política é ridícula. A religião é ridícula. As pessoas são ridículas. A música é ridícula. E ainda bem que é ridículo. Dá para rir. A nossa grande vantagem enquanto humanos é podermos rirmos de nós próprios, em primeiro lugar, daquilo que nos rodeia e pôr em questão com algum humor, verdade? A piada só resulta se eu disser assim, eu sou um bocadinho assim. Eu sou um bocado Matilde Bourbon de Linhaça. Eu sou tão ceguinha, não é? E, portanto, temos uma sorte do Caneco. Temos muita sorte. O que é que nós fizemos? Avaliámos o mundo que tínhamos à volta e dissemos, é ridículo, bora criar aqui uma história. Como é que são as novelas? E o processo foi muito simples. Eu e o Rui Melo fizemos novelas durante muito tempo, enquanto realizador, ele enquanto ator. Ele ainda continua no Festa é Festa, eu já saltei fora, mas ele está no Festa é Festa. E o que é que acontece? Fizemos uma lista compreensiva de tudo o que acontece em novelas. Tu, aqui, a esta hora, um cavalo de 7 mil milhões de euros e um cantor em tronco nu a cantar... sim, o cantor de todas as novelas, o Toy. Sim. E, portanto, agarrámos nos ingredientes certos, acho eu, de apontar o dedo e dizer assim, isto é mesmo ridículo, as pessoas estão a ver isto todos os dias. E a responsabilidade das novelas é mínima, mesmo mínima. Há 1 milhão de pessoas a ver novelas todos os dias e ninguém pergunta porque é que elas sofrem sempre de amor. Porquê é que as novelas são tão machistas e ninguém diz nada? São escritas por argumentistas mulheres. E é difícil combater isto. E é ridículo. E, portanto, merece haver um pôr do sol que diga assim, não, partir copos, cavalos andar para trás. Enfim, tudo o que vocês puderem imaginar, nós tentámos criar. Em boa verdade, o nosso único limite foi não fazer bullying com ninguém. Ok? Porque mesmo a ceguinha foi um problema para nós. Porque nós não estávamos a dizer mal de quem não vê. Antes, pelo contrário. Estávamos a dizer que as novelas dizem mal das ceguinhas assim. As ceguinhas em novelas olham sempre para cima. Ninguém sabe porquê. Eu tenho vários amigos que são invisuais e que não olham para cima. Não perdem tempo a olhar para cima porque sabem que é o teto. Eles sabem que está lá um teto. E quando estão fora de casa é o céu. É tão simples quanto isto. E, portanto, juntámos aqui uns ingredientes. O que é que nós fomos perceber? Qual era o universo em que nos estávamos a mexer? O universo das novelas. Não é? Quando estamos a contar uma história sobre o 25 de Abril, temos de perceber o que é que aconteceu. Foi a última série que eu tive a fazer agora, foi sobre o 25 de Abril. O que é que aconteceu de facto? Que história foi esta partilhada por todos? E esse interesse do comum é super importante. E é uma coisa que nós, às vezes, mesmo na vida real, não paramos para avaliar. Temos a ideia, não é? Tive uma grande ideia. Não interessa, calma. Onde é que tu estás? A tua ideia é sobre quê? Tu és astrofísico e estás a ter uma ideia sobre croissants? Não. Bora pensar em soar asteroides primeiro, ok? E depois, então, os croissants. E essa é uma grande questão. Ou seja, é mesmo importante que nós percebamos em que universo é que estamos. E nós percebemos imediatamente que estamos a falar de novelas, que as novelas não faziam sentido, que não eram muito responsáveis e que devíamos apontar o dedo e dizer assim, já pensaram que isto não faz sentido? E apontámos, criámos uma novela com 3 gêmeas, uma ceguinha, uma muito burra e uma muito má, e um vilão que partia copos. E 1 mês depois desta segunda temporada ter estreado, a SIC estreou uma novela com gêmeas. Alguma coisa estávamos a fazer certo, não é? Ou seja, nem mesmo a realidade consegue superar esta ficção que nós criámos, que foi, isto é ridículo, bora lá pensar nisto um bocado. Bora ter uma ideia e desta ideia fazê-la soar esta ideia para tirar alguma água, que eu fiquei espantadíssimo com esta talk, portanto fiquei mesmo contente. E é isso, ou seja, as ideias demoram tempo. E lá está, o nosso imediatismo é tão grande hoje em dia que nós somos rápidos a dizer o Rei Leão é sobre um leão. Não, isso é o que se passa. Temos de ser objetivos na nossa ideia. Cá está o Gustavo Santos a entrar em mim outra vez. Temos mesmo. Qual é que foi a nossa grande ideia de 1 milhão? Foi criar um cavalo de uma família rica portuguesa que custa 7 mil milhões de euros e anda para trás e se chama Testículo. Foi este nome deste cavalo que vendeu a série à Netflix. Explico-vos porquê. A comédia não viaja bem. Conseguem perceber porquê, não é? Ninguém sabe, nos Estados Unidos, onde é que é Santarém.
Portanto, ela dizer Santarém, está bem dito, não é? Nos Estados Unidos, Santarém, claro. Agora um cavalo chamado testículo, eu quero ouvir essa história, não é? E, portanto, é isto que nós andamos à procura. Nós, eu, o realizador, o que eu ando à procura é que uma ideia que me diga assim, caneco, ok. Espera aí, para tudo. Esta é que é a ideia de 1 milhão. Porque eu posso contar todas as histórias e mais algumas, embelezá-las 30 por uma linha, mas certamente que, como vocês, espectadoras e espectadores, já andam a ver muito mais coisas do que se via há 50 anos atrás, a vossa exigência subiu. E, portanto, eu tenho de adaptar as minhas ideias ao que as pessoas andam a ver. Não vergar sobre isso, mas propor coisas originais, novas. E não andar sempre a reboque de fazer mais uma novela com gêmeos, fazer mais uma série sobre uns jovens de um colégio da Barra, não é? Qualquer coisa. E, portanto, o testículo, claro que sim. Aquilo que eu faço é escrever com imagens. Ou seja, agarrei na ideia, a ideia de 1 milhão apareceu. Como é que eu a transformo em imagens? Simples. É como na gramática. Letras, palavras, frases, discursos, raciocínios, certo? Estou a dizer mais ou menos bem. Nós o que fazemos é, basicamente, letras, palavras, frases, planos, cenas, sequências. Filmes. É exatamente a mesma coisa. Se vocês pensarem que cada imagem que eu estou a captar é uma palavra, de facto. O vosso cérebro já não pensa. Eu mudo de plano para plano e o vosso cérebro não pensa. Vai atrás, não é? Eu estou aqui e de repente estou num asteroide com o Nuno a sacar água. Mas é assim, assim, claro, eles apanharam não sei o quê, apanharam o 7T do Tovin e chegaram lá, não é? Tipo, evidente. Vocês não pensam, vocês vão atrás porque a história é boa. E esse é o meu trabalho. Agarrar na vossa ideia, que foi espetacular e que me convenceu e que me cativou, e transformar numa história que diga assim, já percebi. Esse é o trabalho. O meu trabalho é já percebi. Pois, claro. Ele é o gajo da duna, pois claro. É da areia, pois anda nas minhocas, claro. E vocês aceitam, porque a ideia é boa. E quem realiza diz assim, não é essa palavra, é esta palavra. E essa objetividade é fundamental para quando vos perguntarem sobre o que é o Rei Leão, é sobre a família e vocês sabem, por isso é que choraram. Quando o Mufasa morre, dizem, meu pai, eu não quero que o meu pai morra. Não é? E ligam ao vosso pai e dizem, pai, não morras, não vais, pode filhar. É por isso que funciona, porque eles escolheram aquelas palavras, aquelas frases e aqueles discursos, não é? Aqueles planos, cenas, sequências. E vocês comeram à vontadinha. E ainda bem que comeram, porque o Rei Leão é inacreditável. Como é a Guerra das Estrelas, sabemos, não é? Quem é que não gosta da Guerra das Estrelas? Ok. Mas é isso, lá está. A Guerra das Estrelas, como é que é? Ele é pai. Meu filho, eu obriguei o meu filho de 4 anos a ver a Guerra das Estrelas sem falar inglês. E eu fazia as vozes, não é? Eu dobrava. E então até aos 7 anos dele, o Darth Vader era o outro pai. Chama-se evangelização. E o meu trabalho é agarrar então em letras, palavras, frases, certo? E transformar assim, antes de ir para o trabalho, eu tenho de fazer uma shortlist de tudo o que vou filmar. É basicamente um plano do meu livro, percebem? Ou seja, eu só vou dizer este textinho. E esta é a cena 108 que filmámos da última série. E depois faço um esquema a Jorge Jesus. Eu nunca vou para o trabalho sem preparar tudo ao ínfimo pormenor, porque não funciona. Lá está. Eu, antes de fazer isto, pensava que cantava muito bem, porque cantava no banho, não é? Mas depois saí, e quando saí percebi que, eu estava no banho, não posso ir nu para a rua. Portanto, vou preparar tudo, e vou preparar esta ideia, vou espremer a ideia, até ela ser completamente clara. E ninguém vai para uma rodagem minha sem saber exatamente o que é que vai filmar. O ator que está ali, o VC, que é o Vieira de Carvalho, há de fazer uma movimentação daqui para ali, dizer frases ali, depois há de se levantar, depois há de fazer não sei o quê. Enfim, isto é uma mesa de reuniões, é mesmo um esquema que só eu é que percebo, e a minha equipa, vocês não são obrigados a perceber, mas é mais ou menos isto. Para além disso, se vocês viram o filme do Pôr do Sol, isto foi antes do filme do Pôr do Sol, como é que eu queria que a coisa se parecesse? Quer ter uns rasgões de luz, quer ter uns gajos vestidos de ourives de cister, como se fossem cavaleiros de não sei o quê, de Dungeons and Dragons, não sei o quê. E adorava que ele se parecesse o Frodo Baggins. Ok! Vou-vos dizer que a ideia era ele ser mais ou menos dúbio na sua sexualidade. Sabemos que o Simão é o Sugar Daddy, quer dizer, tanto para a comunidade LGBT como para a comunidade straight, enfim, seja como for, ele é uma figura assim meio estranha. Ninguém sabe muito bem o que é que ele gosta mais. Ele diz que é alérgico a homens porque lhe incha o pénis cada vez que pensa neles. Portanto, ninguém sabe bem quem ele é. Então houve uma equipa minha de arte que teve de plantar cogumelos em forma de pénis à volta dele
Ok? E essa era a ideia que ninguém percebe sem ser eu e o Rui Melo, evidentemente. Pronto. Mas isto para dizer, isto é evidente uma piada. Claro que os cogumelos foram lá plantados um a um, não há cogumelos nesta zona, mas ele estava a colher cogumelos como qualquer personagem da Disney. A ideia era boa, estão a ver? Porque vocês conheciam o Simão como sendo mau e ele era só bonzinho. E esta era a ideia. E, portanto, o que acontece é que para comunicar, emocionar e convencer, eu tenho de ir da ideia, nutri-la, mimá-la, prepará-la à exaustão, sair do banho, ir para a rua vestido. Com a minha preparação, o Hitchcock dizia uma coisa fundamental que é: a rodagem é a parte mais fácil de um projeto. Portanto, vocês apresentarem um projeto devia ser a coisa mais fácil da vossa vida. Sejam vocês psicólogos, veterinários, médicos, advogados, whatever. Essa é a parte mais fácil. O pior está atrás. A ideia é boa? Pronto. E nesse sentido, aparece o inesperado. E é aqui que eu vou chegar a uma palavra fundamental aqui. Atenção. E tudo transborda. Foi quando a ideia foi boa do pôr do sol e a certa altura a classe política começou a dizer que os Bourbon de Linhaça eram os maus. Para mim, que tive a ideia com a minha equipa, foi inacreditável. Inacreditável. De repente, no hemiciclo está a dizer assim: porque os Bourbon de Linhaça, estes gajos estão doidos, malucos. Isto transbordou para lá para fora. A ideia, tudo o que fizemos, fez com que saltasse da ficção para a realidade. Tanto que o Rui Melo teve de assinar alguns mamilos na rua. É verdade, isto é completamente verdade, porque toda a gente... Há uma pessoa que tem uma tatuagem do Rui Melo na perna, com um copo. Isto aconteceu, transbordou mesmo a sério, ok? E, portanto, há uma coisa muito mais importante que a lógica, que é a imaginação, diz o mestre Hitchcock, que já vos disse que também deu outra lição. E, portanto, nesse sentido, e para terminar, aquilo que eu vos deixo, e é a minha pergunta para a vossa reflexão, é: onde é que está o vosso tecido? Obrigado.